Bom dia, meus lindos do terceiro ano do Liceu Catarinense. Professor Douglas com mais uma aulinha de Sociologia para vocês. Pessoal, eu amei passar aqueles minutos com vocês na segunda-feira. Já deu para a gente matar saudades, né? Já deu, não da forma que a gente queria matar, com aquele calor humano, aquela coisa toda, mas já é alguma coisa e já é um bom começo, tá bom? Hoje a gente vai dar uma continuidade na nossa aula de Sociologia, Movimentos Sociais. Para quem quiser me acompanhar, está na apostila de vocês, página 32 e 33. E o título do texto é Movimentos Sociais e Pós-Industrial. Está aqui, que é o nosso tema da aula de hoje. Pessoal, separei 3 tópicos aqui para a gente trabalhar do texto. Tá? E a gente vai discutir sobre cada um desses tópicos. O primeiro deles é capital e trabalho. Professor, qual que é a relação do capital com o trabalho? Toda. A gente trabalha em busca do quê? Do capital, principalmente com essa ideologia que predomina no nosso país, que é o capitalismo. O nosso país é capitalista. O mundo praticamente é capitalista. Poucos países aí que sobraram que são socialistas ou comunistas. Então assim, nós trabalhamos, nós corremos, nós levantamos cedo, é tudo em prol do capital. Ninguém trabalha de graça. Ninguém faz só por amor. Eu amo a minha profissão, eu amo aquilo que eu faço, mas ninguém faz só por amor. Hoje em dia, dificilmente você vai ver trabalhos voluntários que não tenham, eu só faço trabalho voluntário, até porque nós temos que sobreviver e até porque nós temos que ir em busca, né, de coisas materiais. Nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos alimentar e assim por diante. Mas essa relação era bem desigual ali na Revolução Industrial, isso nós já vimos, que era muita exploração, lá as pessoas trabalhavam demais e ganhavam de menos. Hoje não mudou muita coisa, porém nós temos leis que nos amparam e nós temos melhores condições de vida. Hoje, quanto mais você trabalha, às vezes se você trabalha bastante é para ganhar um pouquinho mais. Antes eles não tinham escolha, porque eram 14, 16 horas diárias e eles tinham que cumprir e não tinha outra alternativa, né? Aí eu coloquei aqui, indústria globalizada e informatizada. Lembrando que nós estamos falando de movimentos sociais, e dentro ali do início da Revolução Industrial ali, eles tinham um foco, eles conseguiram se unir como categoria e eles tinham um foco, né, de lutar contra esses industriais. Hoje, tá, com essa indústria globalizada e informatizada, até essa força de luta foi se perdendo um pouco. Por quê, professor? Porque a mão de obra braçal humana foi sendo substituída pela mão de obra mecanizada. E aí eles produzem mais com uma menor quantidade de pessoas. E para eles, quanto menor a quantidade de pessoas, maior é o lucro e menos pessoas para, né, encher o saco, para lutar e para se manifestar contra aquilo que eles acham que é negativo e que é aquilo que tem direito. Então, cada vez mais a indústria está informatizada. Já lá na época da Revolução Industrial, nós já vimos que muitas das vezes uma só máquina substituía o trabalho de 100 funcionários. Então era uma coisa assim, né? Já para a época. Imagina hoje, imagina essa produção em massa toda informatizada. Quantas pessoas não teriam que ser para produzir, por exemplo, uma Coca-Cola? Quantas pessoas não precisava para produzir um carro? Vocês já viram como que é a montagem de um carro, gente? É pecinha por pecinha, ele vai passando numa rampa e já vem um robô e coloca uma pecinha e coloca outra, aperta um parafuso e coloca a carroceria. Então seriam muitas pessoas. Então esses movimentos foram perdendo a força. Hoje a classe trabalhadora, ela não tem aquela força de luta que a classe trabalhadora tinha naquela época. Embora hoje nós temos outros mecanismos como redes sociais, né, que já ajuda esses trabalhadores a organizar todo o movimento, e mesmo assim esses movimentos não conseguem se organizar, né, como nós vimos aí, por exemplo, em 2015, com aquelas manifestações, com toda essa tecnologia, com toda a internet,
e o povo estava na rua e não sabia nem o porquê que eles estavam lutando. E por fim eu coloquei movimentos sociais atual. E aí sim eu quero ir para a página 33, tá? Já vou pular o texto ali, porque tudo que eu falei ali era o início do texto, se baseava nesses dois primeiros tópicos aqui. Depois ele fala ali, ó, no lugar de reivindicação trabalhistas, os movimentos sociais da atualidade têm forte conteúdo cultural e ideológico. Criticam estilos de vida e opõem-se ao comunismo, contestam a poluição, a atmosfera, o desperdício de água, o preconceito contra as minorias raciais, étnicas e de gênero. Outra característica desses movimentos sociais da atualidade é a de que nem todos os apoiadores fazem parte da categoria em questão. A militância é muito mais cultural do que de pertencimento a um grupo específico por causa de determinada característica, como a nacionalidade, o gênero e a religião. Isso hoje vai muito além. Hoje as manifestações vai desde um estilo de vida que a pessoa escolhe ter até a questão racial, a questão de gênero, enfim. Hoje os movimentos estão muito amplos e muito divididos, muito fragmentados, né? Naquela época já tinha um foco que era mais essa questão da exploração. É importante destacar o fato de que a adesão às bandeiras dos movimentos sociais da atualidade tem relação com a identificação do militante com a causa, isto é, sua predisposição individual, pessoal e particular. Essa identificação não passa necessariamente por pertencimento à categoria reivindificadora. Em contrapartida, é cada vez mais comum que essa militância se dê em completo distanciamento da ação política propriamente dita. Muitos dos participantes se declaram indiferentes ao que faz ou pensa o Estado. Este passa a ser visto como governo e não como Estado, isso é, como entidade representante por aqueles que, em determinado momento, ocupam as posições de mando e fazem temporariamente. Esse afastamento da política, propriamente dita, e das atitudes partidárias caracteriza a militância da atualidade. Assim, define o cientista francês. Enfim, e o autor do texto. Tá bom, pessoal? Nós trabalhamos então a página 32 e 33 e a tarefa de vocês está na página, prestem atenção, é para postar essa tarefa no campo das atividades. Pela última vez eu vou falar, tá? Que eu não vou aceitar mais tarefa nas mensagens, porque quando eu for dar nota para vocês, gente, eu vou olhar no campo das atividades, uma por uma, tá? Então não é no campo das atividades que é para postar a tarefa. A tarefa está na página 37 e 38. Tarefa. Exercícios da página 37 e 38. Não esqueçam de fazer a tarefa. O professor está terminando de fechar as notas e está colocando essas notas de tarefa também nas notas de vocês. Tá bom, pessoal? Aquele beijo no coração de cada um. Vai passar. Fé, paciência e fui!